Bom, nós estamos aqui em Frankfurt, mais precisamente no topo da Main Tower. Aqui é o nome da cidade de Frankfurt completa, é Frankfurt am Main. Main é o nome desse rio aí. Então aqui muitas cidades alemãs têm o nome dela e o nome do rio, né? Frankfurt am Main. E essa torre aqui que nós estamos, que aliás não é a mais alta da cidade, como dá para ver aqui para a esquerda, tem um mirador, né? Essa aqui onde nós estamos chama Main Tower. E nós estamos aqui no topo dessa Main Tower, que é um lugar aqui muito bom para ter uma vista geral aqui da cidade e do entorno. Eu vou comentar um pouco sobre Frankfurt. Então, Frankfurt, no tempo do Império Sacro Romano Germânico, os imperadores eram eleitos aqui, né? Então, nem todo mundo podia votar no Império Sacro Romano Germânico, havia os eleitores só de algumas cidades ou regiões importantes. Nem todos os estados submetidos ao Império podiam votar, mas a eleição era em Frankfurt e a coroação era em Aachen. Porém, depois de um tempo, no século XVI, as coroações passaram a ser em Frankfurt. Então, Frankfurt sediava, além da eleição, também sediava a coroação dos imperadores. Então foi uma cidade assim muito importante. Uma curiosidade é que a família Rothschild, ou melhor, o fundador dos bancos do Rothschild é daqui de Frankfurt. Então o patriarca da família Rothschild, que iniciou a atividade bancária, chamava Mayer Rothschild e é daqui de Frankfurt. Né? Outra personalidade famosa aqui é o Goethe, né? Aliás, a universidade aqui leva o nome dele, Goethe-Universität, não sei se pronuncia assim. Então, é uma cidade aqui rica em história desde o tempo do Império Sacro Romano Germânico. Depois, na Segunda Guerra Mundial, aqui foi muito bombardeado, sofreu demais, o centro histórico teve que ser reconstruído. E depois da Segunda Guerra, a cidade cresceu bastante, e foram construídos prédios modernosos, como dá para ver aqui no entorno. Tanto é que a cidade recebeu o apelido de Manhattan, um trocadilho com Manhattan lá em Nova York. Lembrando que aqui na Europa Ocidental, ou Centro-Ocidental, as cidades, as nações não são muito seduzidas por arranha-céus, né? Então os prédios mais altos da Europa ficam na Rússia. A Alemanha, que é muito rica, não tem os prédios mais altos da Europa. E nem da Europa Ocidental, porque a Inglaterra também tem prédio mais alto que a Alemanha. Acho que o prédio mais alto aqui deve ser qual? Esse aqui ou aquele outro lado da Alemanha? Deve ser, acho que 250 ou 260 metros, não é tão alto. Já que tem prédios de mais de 500 metros, lá o mais alto do mundo tem 800 metros. Então, aqui os países aqui da Europa Ocidental não ficaram seduzidos pelos arranha-céus. Mas como Frankfurt se destaca aí nesse quesito, pelo menos aqui na Alemanha, ela recebeu o apelido de Manhattan, né? E outra coisa de Frankfurt é uma cidade muito rica, isso aqui é impressionante, apesar da arquitetura ser toda modernosa, tal, você vê pelos carros, pelas construções, a cidade riquíssima. A principal bolsa alemã, que é a principal bolsa alemã fica aqui, a Bolsa de Frankfurt, que é sede de vários bancos. Aqui também, se não me engano, é sede do Banco Central Europeu. Então, é uma cidade muito rica, com intensa atividade bancária e atividade de bolsa, né? Então, uma cidade aí com passado muito rico e uma riqueza monetária aqui intensa. Então, uma cidade aqui muito rica, né? O aeroporto aqui também, acho que é o mais movimentado da Alemanha, dos principais aeroportos da Europa. A cidade é a quinta mais populosa e a grande, né, Frankfurt, ou seja, a conurbação com cidades vizinhas, é a segunda maior. Agora, um lado muito triste da cidade é que aquela universidade ali, aquele prédio amarelo lá no fundo, que é a Universidade de Frankfurt, ou acho que chama, não sei se oficialmente é Universidade de Frankfurt ou Goethe-Universität, acho que talvez tenha os dois nomes oficiais, não sei. Mas ali, num anexo, ou numa dependência, não lembro mais, é que nasceu a Escola de Frankfurt. Então, essa cidade aqui, infelizmente, deu nascimento para aquela coisa horrorosa que ajudou a perverter o século XX e XXI,
chamada Escola de Frankfurt. Assim como o Treveris teve o Marx, aqui Frankfurt gerou essa Escola de Frankfurt. Como muitos dos membros eram judeus, eles fugiram da perseguição nazista e se instalaram nos Estados Unidos. Aí a Escola de Frankfurt começou a operar dos Estados Unidos e não mais daqui, mas gravou o seu nome de origem, né? Mas é uma cidade aqui que, de certa forma, decepciona um pouco do lado histórico, porque como foi uma cidade muito destruída em guerras e reconstruíram tudo com coisa modernosa, então o centro histórico é muito pequeno, é muito limitado e, de certa forma, é decepcionante. Quer dizer, quem via a nave e estuda a história de Frankfurt, eu acho que vai encontrar mais coisas históricas e não tem tanto. É verdade, tem muitos museus, tal, mas a parte histórica mesmo é bem restrita.